Olá, investidor, tudo bem? Nas últimas semanas, vários acordos internacionais estão sendo divulgados, excluindo-se o dólar como moeda de troca, como moeda intermediária desses acordos de comércio. A gente viu o exemplo de Brasil e China, a gente está vendo exemplos, de China e de Rússia, de China com a Ásia, com a África, com países da América Latina. E tudo isso nos traz uma pergunta que há bastante tempo vem sendo feita, que é: será que o dólar está perdendo a sua hegemonia no comércio mundial? É isso que a gente vai responder nesse vídeo, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, qual que é a importância do dólar manter a sua hegemonia para a economia norte-americana? Tá? Assim, o dólar é a moeda mais utilizada para comércio internacional, ela é a mais utilizada para os países fazerem as suas reservas, os bancos centrais fazerem as suas reservas. Então, hoje o dólar é a moeda mais demandada, mais utilizada do mundo. O que isso implica? Implica que se o governo norte-americano imprime dólares ou emite títulos do governo, rapidamente tudo isso é absorvido pelo mercado mundial. Então, a hegemonia do dólar, ela mantém uma alta demanda para títulos e para a moeda norte-americana. Isso é muito bom para a economia norte-americana. Por quê? Porque, primeiro, o governo ele pode gastar mais do que os outros países com uma taxa de juros menor e uma inflação menor. Tá? Então, os Estados Unidos ele é privilegiado nesse sentido, pois tem um custo de capital menor do que os outros países, uma taxa de juros menor em função dessa alta demanda pela sua moeda. Tá? Isso implica o quê? É muito bom para todo mundo, né? É bom para os consumidores, é bom para o governo, é bom para os investidores, porque com taxas menores na economia, os ativos se valorizam, né? Tanto terras, como negócios, como empresas, como qualquer outra coisa. Tá? Então, a grande parte do desenvolvimento da economia norte-americana se dá por essa hegemonia. Tá? Tudo isso internamente. Agora, externamente, a hegemonia do dólar traz um poder geopolítico muito grande também. Né? Os Estados Unidos ele pode apitar nos países porque ele tem o poder, de sancionar, trazer sanções comerciais, trazer congelamento, às vezes, de reserva, como a gente viu no caso da Rússia. Então, o poder também é muito grande de interferência nos outros países. Tá? Por isso que os governos, enfim, tentam manter essa hegemonia. Bom, agora, a perda desse papel do dólar na economia mundial, ela está muito associada ao crescimento do uso do yuan, que é a moeda chinesa. Tá? E recentemente, só para citar alguns exemplos, a gente viu aí, com a guerra da Ucrânia, por exemplo, o yuan passou a ser muito utilizado no comércio entre os dois países, Rússia e China. A gente também viu recentemente um banco brasileiro, o Bocom, que está aqui no Brasil, vai ter acesso ao sistema internacional de pagamentos, o chinês, que é o CIPS, que vem para substituir aí o SWIFT, que é o sistema mais utilizado aí de pagamentos internacionais. A gente também viu uma enorme quantidade de gás sendo negociada em yuan. Lembre-se que gás vem lá do petróleo, e tudo isso, teoricamente, tinha que ser negociado em dólares e começou a ser negociados em yuan. Então, isso é alguns exemplos de como o yuan tem crescido. Mas será que realmente tudo isso que eu falei é relevante? Será que o yuan realmente, de fato, está crescendo no comércio internacional? A gente sabe sim que a China é a maior importadora, a maior exportadora, a segunda maior importadora do mundo. Isso sim, mas será que o yuan é de fato relevante? Para responder isso, a gente pode pegar os dados que tem lá no site do SWIFT, que é um sistema que integra 200 países no mundo inteiro, mais de 11 mil bancos que operam o mercado internacional de
de pagamentos, os meios de pagamento. Ele efetua trocas entre as moedas. Tá? E se a gente verificar, pega ali, fevereiro de 2021 até fevereiro de 2023 e analisar o quanto que cada moeda cresceu ou decresceu, a gente pode ter uma noção da importância tanto do dólar quanto do yuan. No caso do dólar, ele passou de 38% de todas as transações para 41%. Então, o dólar cresceu nesses últimos 2 anos no sistema SWIFT. Né? O euro passou de 37 para 36, caiu um pouquinho. A libra esterlina passou de 3 para 2. O iene japonês também decresceu um pouquinho. E o yuan chinês passou de 2,20% de todo o mercado para 2,19%. Então, se manteve estável. Isso mostra o quê? Que no principal sistema de transações, o dólar cresceu ao passo que o yuan decresceu, ou se manteve. E o dólar ainda representa por 41%, sendo que o yuan é 2%. Então tem uma distância muito grande, tá, pessoal? Em termos de uso da moeda para comércio internacional, o dólar ainda é largamente o mais utilizado, de longe, perto dos outros, tá? Muito bem, agora tem uma outra questão importante, que são as reservas internacionais, tá? Que são aquelas reservas que os bancos centrais mantêm para dar lastro, segurança à economia daquele país. Né? E essas, de fato, estão diminuindo. As reservas em dólares estão diminuindo. Né? Se a gente pegar lá em 2016, por exemplo, os países faziam reserva em dólar numa medida aí de 65% mais ou menos. Tá? 65% dos países fazia reserva em dólar. Hoje já são 58%. Né? Vem caindo esse número. E aos pouquinhos vem aumentando as reservas em outras moedas. Né? Por exemplo, de 2016 para cá, o euro foi de 19% para 20%, o iene passou de 4% para 6%, o yuan passou de 1% para 3%, e os outros países que somavam 11% agora são 13%. Então, não parece que o yuan é que está crescendo, mas sim que os outros países, as outras moedas também. Né? Os bancos centrais estão optando por fazer uma diversificação em suas reservas. E é muito pouco provável que o yuan vai receber o maior volume, né, desse fluxo, porque o país ainda tem sérias restrições, né, de mobilidade do capital. Né? O Partido Comunista Chinês ele impõe sérias restrições, né, de tirar dinheiro da China, e isso deixa, né, os investidores todos com bastante receio. Né? A gente diz que o yuan é uma moeda pouco conversível em dólar, justamente porque o governo ele proíbe essa grande parte dessa mobilidade. Tá? Então, assim, mesmo que as reservas internacionais em dólar, de fato, estejam caindo, não nos parece que é o yuan que está crescendo, e sim todas as demais. Tá? E por qual motivo será que o dólar está caindo? Enfim, tem alguns motivos. Primeiro, a inflação norte-americana, né? O governo norte-americano tem gastado muito, está muito gigante. Isso acaba trazendo inflação e acaba reduzindo o valor daquela moeda. Né? Então, é uma moeda que, aos poucos, ela vai perdendo valor. Tá? Também tem outras questões, como, por exemplo, as interferências geopolíticas, né, dos Estados Unidos. Pô, ele fica meio que apitando aí nos países. Pode trazer sanções, né, como congelar o acesso ao SWIFT, também congelar as reservas dos países. Então, essas interferências geopolíticas deixam alguns bancos centrais, né, mais receosos e estão reduzindo aos poucos os aportes em dólar. Tá? Mas é algo que vem acontecendo gradualmente e já há bastante tempo, não é algo de agora. Tá? A gente não pode esquecer também da influência e das mudanças que estão ocorrendo nos petrodólares. Né? Não sei se vocês se recordam, alguns de vocês podem se recordar, os mais antigos. Lá na década de 70, o dólar perdeu o padrão ouro. Né? Antes ele era lastreado em ouro, perdeu esse padrão ouro, né? Ele deixou de ser convertido em ouro, o lastro em ouro, e isso fez alguns países, enfim, ficarem com medo. Né? Putz,
perdeu o lastro em ouro, então não é mais tão seguro. Para que contesse, né, a fuga de capitais, o governo norte-americano, na época, fez um acordo com os sauditas, né, com a família real lá da Arábia Saudita. E o acordo foi o seguinte: aquela região, né, que possui amplos campos de petróleo iria somente comercializar aquele petróleo em dólar, e o excedente, né, daqueles dólares iria ser aplicado em títulos do governo americano. Tá? Esse foi um arranjo em troca do quê? De proteção militar. Então, esse acordo ele depois se estendeu para a OPEP, né, para todos os países ali daquela região, e vem sendo mantido até hoje. Só que, conforme a coisa vai acontecendo, esse sistema vai sendo posto à prova. Né? Várias vezes aí na história, algum outro país, às vezes, quer negociar em outra moeda. E, de fato, né, tanto os Emirados Árabes Unidos, né, a Arábia Saudita, enfim, já fizeram anúncios que pretendem negociar em outras moedas. Então, esse arranjo ele se mantém ainda, mas aos poucos ele pode também estar sendo diluído. Tá? Isso é muito ruim para a demanda mundial para o dólar. Tá? E, por fim, pessoal, assim, o que a gente tem a dizer? A mídia nacional e internacional tem feito um alarde muito grande sobre a perda da hegemonia do dólar. Tá? Isso não vai acontecer de uma hora para outra, nada do que eu citei aqui vai causar um colapso ou uma crise da moeda. Ela continua sendo a mais demandada, a mais usada para reservas, a mais segura, a mais líquida, né, do mundo. Tá? Então a gente pode ter bastante segurança em manter nossas reservas em dólar. Porém, há sim, né, aos poucos, uma perda dessa hegemonia. Né? A gente pode ver que tem vários países negociando em outras moedas e fazendo reservas em outras moedas. Então, em algum momento, o governo norte-americano vai ter que lidar com esses problemas. Né? Não significa a quebra dos Estados Unidos, mas significa sim que os Estados Unidos vão ter que lidar com juros mais altos lá na frente, com menor atratividade dos seus títulos públicos e da sua moeda, vão ter que lidar com uma inflação mais alta. Tá? Isso pode ocorrer aí ao longo das últimas décadas. Então, o que a gente recomenda é que você, ao fazer sua diversificação internacional, que também pegue empresas e papéis de outros países do mundo. Ok? Era isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.